Eu vou Talvez. compartilhar a tela contigo aqui, até para a gente analisar junto ela, porque é interessante. De forma geral, a gente analisar junto as criptomoedas que estão mais promissoras para esse momento. E uma delas é justamente a Ethereum, que inclusive eu fiz um bom lucro com ela de operação de curto prazo, que não é indicado, né? Obviamente, ficar operando sempre, mas foi uma grande oportunidade que surgiu de compra dela. Então, começando pelo que rege o mercado, o que aconteceu com o Bitcoin essa semana? Ele tá maluco, né? A oscilação dele em curto prazo tá demais. Então, a gente viu ele oscilar de 5% de queda, 6% ontem, para 5% de aumento hoje. Depois caiu de novo. Então, assim, ele está segurando nesse retângulo aqui roxo que eu coloquei, que no gráfico diário a gente vê que é uma área de suporte que ficou bem consolidada, ele está numa zona de acumulação, mas é pisando em ovos aqui. Então, tanto compradores como vendedores, né, os ursos e os touros, estão incertos do que vai acontecer com o mercado. A incerteza geopolítica continua a mesma. Nós temos o mesmo cenário de incerteza no cenário global, de SP500, o índice do dólar subindo cada vez mais, porque as pessoas se refugiam para mercado de menos risco, vamos dizer assim. Então, acontece que o mercado ele ainda continua assim e reflete no gráfico, obviamente, o que nós vemos acontecendo no cenário macroeconômico. Então, aqui o Bitcoin, o que aconteceu, por exemplo, ontem, que foi uma oportunidade que ele nos deu na Ethereum, que eu vou falar para você. Então, aqui no gráfico de 4 horas, dia de ontem, dia 30 de agosto, ele caiu 5,68%. Nesse momento de queda, aí vamos para o gráfico de Ethereum, eu fiz um ponto de compra aqui, olha, para a galera que estava acompanhando em operação de curto prazo. A gente comprou em $1.476. Por quê? Era um ponto de pullback de alta. A Ethereum está com um grande volume comprador dos touros, que a gente fala, porque vai acontecer o demerge daqui a 15 dias. Tudo está caminhando bem para tal. Tem grandes baleias do mercado investindo em Ethereum, apostando forte nela. Afinal, é o segundo maior criptativo, já se consolidou com o tempo, é muito utilizado para NFT, metaverso, diversos fatores no mundo cripto dependem da Ethereum, e ela num valor de $1.477 após um aumento para $2.000, que ela estava aqui esses dias atrás, é uma grande oportunidade de compra. Então, a gente já fez aí um lucro, óbvio que pode voltar a cair de novo, tá? Mas de 6% em um dia, sem contar a alavancagem, obviamente. Então, só de comprar aqui, se fosse vender, já deu 6% de lucratividade. Então, assim, a Ethereum está sendo um bom ponto de entrada. Eu marquei aqui um ponto de compra para quem quer começar a investir ou que vai aportar mais na criptoativo. Ponto de compra agora, eu apostaria entre $1.520 até 1.476, pode cair novamente nessa região, seria um bom ponto de compra. Nesse momento agora eu não compraria, porque o Bitcoin continua naquela incerteza de fechamento do dia ali. E outra criptomoeda que está bem assim, interessante, caso você esteja analisando para comprar, é óbvio que isso depende de caixa também, a gente fala sempre de compras fracionadas devido a isso mesmo, é a Near. Uma das atualizações de mercado que eu queria passar para você é essa, a Coinbase, ela vai dar suporte para a Near Network, então pode ser não, já deu um hype nela, e ela é uma criptomoeda que tem bastante potencial de crescimento, vamos dizer, para aportes de curto prazo, médio prazo, curto prazo, para trade, né? Comprar, esperar valorizar um tanto, depois vender para substituir por Bitcoin mesmo, que é o nosso principal, ou Ethereum, na nossa carteira aqui. Então, segue a carteira mesma, que é Matic, Link, DOT, Uni, Aave, Sol, Sandiaca. Eu acrescentei essa semana, por fins especulativos, a VAX, um pouquinho dela, mas foi só por fim especulativo, e a Send eu aumentei um pouco a posição, devido ao metaverso estar entrando forte aí nas empresinhas pequenas do maior presidente do mundo, Mark Zuckerberg, com 2 bilhões de pessoas nas suas plataformas de redes sociais, então pode ser que tenha um grande crescimento nos próximos meses e anos o sistema de metaverso. Outra coisa importante, gente, se analisar assim, de atualização de mercado desses últimos dias que eu mandei aqui para o grupo. Deu uma travada na tela aqui.
E voltou. Eita, não sei o que está acontecendo aqui com o grupo do Telegram. Análise do dólar. O dólar americano saltou do suporte da linha de tendência ascendente, onde as nuvens de Shimoku também estão atuando como suporte. Nuvens de Shimoku é uma ferramenta de análise gráfica que nós utilizamos. Uma hora eu posso explicar mais sobre indicadores que nós utilizamos para análise, tá? Rejeitando a linha de tendência mensal e resistência horizontal. A divergência de baixa também é detectada. Um movimento descendente é esperado a partir daqui, e uma consolidação adicional pode ser esperada dentro do triângulo até vermos uma quebra ou colapso sólido. Nota: o dólar americano funciona principalmente de forma inversamente proporcional ao mercado de criptomoedas. Então, se o mercado ele cair aqui, o dólar, tende-se as criptos subirem. Por quê? Quando o dólar está subindo, quer dizer que as pessoas estão refugiando para algo mais seguro. Afinal, é a moeda mais forte do mundo, o dólar. Quando o dólar está caindo, é que as pessoas estão utilizando o dólar para comprar criptoativos e ações. Então, é inversamente ao gráfico do Bitcoin e de outras criptomoedas. Mais uma vez, sobre Ethereum, aqui é outro indicador que nós utilizamos, que é o Rainbow, arco-íris. Como costuma acontecer ultimamente, o Ethereum está à frente do Bitcoin, também nesse gráfico, também nesse indicador, já saiu da zona Fire Sale e protegido agora na banda subvalorizada. Então, é um ótimo ponto de compra aqui, a Ethereum, nesse indicador, tá? Também. E as bolsas continuam oscilando, mistos no emprego, indicação duras do Fed, toda a incerteza sobre os juros e a inflação. Então, para adequar-se a todo esse cenário complicado, a gente vai ter alguns meses ainda, ou ano, de incerteza. Só que, para mim, nesse momento, eu estava até conversando com um dono de corretora de criptoativos. Dono, na verdade, não, ele é um CEO da empresa. E é bem interessante a visão dele, porque ele me chamou para uma parceria desses vídeos que eu faço e tal. Eu queria entender como funciona a corretora dele, para ver se é justo fazer uma parceria, porque tem que ser algo muito bem estudado, afinal, colocar o meu nome em uma empresa, numa corretora, a gente já viu vários desastres acontecendo aí nesses últimos meses e anos, de corretoras quebrarem, sair com o dinheiro de todo mundo aí, deixar haver navios, etc. Mas é interessante a visão dele, é uma empresa realmente consolidada, é patrocinadora do time da Juventus, tem outdoor aqui no aeroporto de Congonhas, no Brasil, fora um monte de patrocínio de grandes influenciadores sérios no mercado cripto. E, assim, é interessante analisar a visão deles, porque realmente nós estamos como se fosse uma máquina do tempo. Muitas pessoas falavam assim, nossa, eu queria ter investido em Bitcoin, em criptomoeda, pelo menos em 2017. Eu não precisava voltar lá para 2011, 2012. Mas se fosse em 2017, já pegava num preço bom as criptomoedas, porque subiu muito em 2021. Então, dezembro de 2021, a galera toda falava isso em comunidades. Nossa, queria voltar no tempo, comprar Bitcoin em 2017. E onde nós estamos agora? Nós estamos vivendo o exato topo histórico, onde está segurando aqui esse retângulo roxo, é justamente onde foi o topo do Bitcoin em 2017. Olha que interessante. Então, se a gente analisar, a gente está com uma grande oportunidade na mão de comprar Bitcoin a 4 vezes mais baixo, promocional, do preço do topo histórico dele. Então, isso é uma grande oportunidade para nós, que entramos depois. Eu entrei em 2019, você conheceu depois. Então, assim, aqui, ó, puxando o gráfico diário, esse topo aqui, ó, é 20 de dezembro de 2017. Então, a gente está tendo a mesma oportunidade de quem comprou Bitcoin 20 de dezembro de 2017, há 5 anos atrás. Então, isso é bem interessante que o mercado, com toda essa incerteza, com todo esse cenário complicado que nós estamos vivendo, falando agora de economia, falando de negócios, mercado financeiro, obviamente, porque se for falar de vida, a gente não espera momentos como esse, mas momentos de crise nos trazem grandes oportunidades, né? Então, até tem a filosofia japonesa aí, o Kaizen, né? Que fala muito sobre essa questão. Então, no mercado de criptoativos, que nos traz bastante essa melhora contínua, esse ponto de oportunidade em meio à crise, né? Outro ponto interessante a ser analisado hoje, também, de atualização, a inflação, tanto na Europa, Itália, de forma geral, está no seu topo histórico. Então,
É tudo notícia ruim do ponto de vista de mercado, de macroeconomia. Porém, como eu falei, reforço, esse é o momento que a gente tem que valorizar essa crise, valorizar essas oportunidades, porque quando estivermos adequando novamente a economia, a inflação, os juros, nós podemos surfar a onda de crescimento, porque quando estiver hypado, quando estiver no topo histórico de novo, aí já não será interessante estar fazendo esses aportes que nós fazemos. É justamente nesses momentos de queda, de incerteza, que é o momento de comprar, né? Então, Dow Jones, SP500, Nasdaq, Ibovespa, tudo caindo essa semana. E mesmo assim, olha só, Ethereum, o número de endereços com mais de 32 moedas, ou seja, mais de 32 mil dólares cada carteira, atingiu uma alta de 18 meses de 119 mil carteiras, quase 120 mil. O sentimento de NFT foi o ponto mais baixo dos últimos anos. Isso aqui caiu demais. Muitas pessoas se iludiram. Tem grandes influenciadores aí que estavam ficando milionários, inclusive um mesmo. Eu coloquei um depoimento dele hoje no meu canal do TikTok, falando sobre ele ter feito com 500 mil reais, ele fez 1,5 milhão, ou 2 milhões, se eu não me engano, em 2 meses com NFT. E após isso, subiu na cabeça dele, e aí vem aquele ponto que eu sempre falo para você da tese de investimento, você nunca ser deixado levar pelo medo e pela ganância, que são duas características normais do ser humano, só tem que controlá-la, senão ela te engole, ela te leva à ruína. E ele foi levado pela ganância, porque ele fez com 500 mil, vamos colocar 1,5 milhão que seja, nem 2 milhões, mas eu acho que é 2 milhões ele fez. Aí ele pensou o seguinte, com 1,5 milhão, eu vou fazer 4,5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. E foi isso que ele fez. Ele pegou dinheiro, tal, não sei se dele ou emprestou, só sei que NFT desde então, de dezembro para cá, caiu demais. Então, a procura por NFT, as artes digitais que eram vendidas por milhões, como o do Neymar, por exemplo, caiu 10, 20, 80 vezes o valor que estava sendo negociado. Então, tem que tomar cuidado, porque o mercado de criptoativos, ele é, mais uma vez, relativamente novo, traz muita oportunidade devido a ser novo, mas também traz muito risco devido a ser novo. E se você não tiver uma tese de investimento, por exemplo, coloquei na carteira aqui nossa, que é da Mercúrio Cripto, da Pantera Capital, né, de grandes investidores, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 criptativos. Por que não tem 100 criptativos, já que no mercado hoje, atualmente, estamos com 20.797 criptomoedas? Porque justamente dessas 20 mil e poucas, 95% vão morrer. Então a gente vê o top 10 de hoje aqui de criptomoedas, como a gente vê o top 10 de 2017, poucas sobraram de lá para cá. Poucas vão sobrar desse top 10 até 2030, até 2025, vamos colocar daqui 3 anos. Muitas vão sair daqui, muitas vão entrar no top 10, muitas estão aqui no top 30, top 20, vão ser as grandes oportunidades para o futuro, como eu acredito, por exemplo, na Send, que está em 37 aqui no ranking, e ela tem grande potencial de chegar no top 10. A Aave mesmo, que acabei de falar também, está em 43 do ranking. Então, tem muita coisa para acontecer no decorrer do tempo. Nós temos que ter, no meio disso, muita paciência para colher os frutos, tomar muito cuidado com a ganância, com o imediatismo, né, que isso pode acontecer. E outro ponto bem interessante que eu separei para falar hoje para você é esse artigo excelente da Mercúrio sobre o castelo de cartas podem ser bonitos, mas no final das contas são feitos de papel. Depois de tantas decepções com a Layer One, que é a primeira camada, alternativa desde o final do último Bull Run, novembro de 2021, é apenas natural que o mercado personificado aqui na figura dos investidores de varejo corresse desesperadamente atrás de novas blockchains que vão dominar o mundo. E hoje essa busca parece estar se consolidando em pelo menos 2 protocolos que parecem ter capturado os cardumes do oceano cripto, que são os pequenos investidores, que são frequentemente solicitados em diversas nossas lives. Radix, Nervos, CKB. Na análise de hoje, vamos falar um pouco sobre a plataforma Nervos CKB e o seu calcanhar de Aquiles, que para nós ficou estabelecido como critério de impedimento do case. Nervos, ou ao contrário do que muitos acham, não é um protocolo novo. O protocolo foi fundado em 2018, fundado como uma mineração em Proof of Work, que é a prova de trabalho, e tem como proposta o valor de alguns diferenciais competitivos. Suite de soluções é uma Layer 1, então é a primeira camada. Soluções nativas para a camada 2, Layer 2, e armazenamento de dados. One Stop Shop.
armazenamento em células, enquanto outras blockchains se paga por transação para armazenar dados. Na Nervos, a cada unidade do token CKB dá direito a 1 byte de armazenamento na rede, distribuídos em células da rede que os próprios usuários podem criar travando seu CKB. Forkless é o protocolo que é desenhado para que até mesmo mudanças críticas com consenso de criptografia possam ser realizadas sem a necessidade de um hard fork. Foco no estado, enquanto a maior parte das blockchains prioriza a execução, a Nervos prioriza o estado e o armazenamento. E a multiplataforma Nervos promete ser uma solução universal que resolve problemas com criar DApps que interagem com várias blockchains ou acessar qualquer ativo em qualquer blockchain. Até hoje, a Nervos captou apenas 56 milhões de dólares do mercado institucional, é pouco em tantos anos, sendo a última rodada em outubro de 2019. Aqui temos um primeiro sinal de alerta, uma vez que comparada com outras soluções de contratos inteligentes que estão na disputa, a Nervos não conseguiu levantar dinheiro antes do bear market. Em termos da sua promessa de interoperabilidade, mesmo depois de 4 anos, não existe hoje uma funcionalidade real na rede que entregue essas promessas na blockchain universal, mas é apenas uma ponte que integra a blockchain principal da Nervos com as redes Ethereum, BNB Chain e a Force Bridge. Já sua Portal Wallet, que deveria ser a porta de entrada para uma carteira universal, ainda é um projeto inacabado que não faz praticamente qualquer caso de uso real, além de transferir tokens CKB. Por fim, a solução Layer 2, Goldwalking, é apenas uma roll-up otimista compatível com EVM, similar, mas menos avançado do que concorrentes da Ethereum como Optimus e Arbitrum, e que concentra apenas 10 milhões de dólares em valor total travado. Rede está em 60º lugar, ranking DeFi Lama, tendo como único DApp, relevante a DEX Yokai Swap, uma fork da Uniswap V2. Com isso, a melhor esperança da rede para adquirir relevância se volta necessariamente para o seu caso único e particular, ser uma rede de armazenamento de dados. Na Nervos, cada unidade de CKB pode ser travada para dar direito ao armazenamento de 1 byte de dados no estado geral da blockchain, similar a um aluguel. Este armazenamento é um organizado de células criados por usuários que podem ter variados tamanhos e propósitos. A criação de novos tokens nativos, por exemplo, exige a utilização deste espaço e, portanto, gera demanda para o caso de uso. Ou seja, diferente de uma blockchain normal, onde o armazenamento de dados é pago por transação, na Nervos o espaço de armazenamento se torna um direito de posse dos detentores CKB. Os tokens CKB também podem ser aplicados na Nervos DAO, que podem ser usados, usuários ganham recompensa a partir da emissão de novos tokens como forma de proteção contra a inflação. Aqui um ponto importante, os tokens CKB que são usados para pagar aluguel não são elegíveis para travamento da Nervos DAO, ou, em outras palavras, os holders ganham em cima de quem realmente usa CKB para armazenar dados. Isso acontece de propósito e faz com que o aluguel de espaço não seja uma tarifa única, mas sim um custo contínuo que se dá a forma de perda para quem aluga espaço contra quem aplica Nervos DAO. E uma vez que a Nervos DAO sequestra uma parte do espaço total disponível em CKB, o espaço restante em CKB se torna mais escasso, o que em teoria deveria fazer o preço da tela se valorizar, enquanto os usuários brigam pelos tokens que ainda estão livres para conseguir armazenar mais dados na rede. A teoria é bonita, mas voltando à analogia com o castelo de cartas, é aqui que começam os problemas. Essa valorização do token só faz sentido se houver demanda real pelo caso de uso de armazenamento de dados, e que não parece ser o caso, mesmo depois de 4 anos de existência do protocolo. Enquanto no exemplo oficial da Nervos, a expectativa da rede é de 60% de tokens CKB fossem utilizados para pagar aluguel, a realidade é que isso acontece apenas com 12% do supply total. Isso é compreensível uma vez que blockchains estão evoluindo para se especializar no problema da execução e não do armazenamento, que já estão sendo trabalhados por protocolos alternativos em armazenamento de dados genéricos como o Filecoin e Arweave, como dados históricos de transações como a Polygon Avel. Para piorar, mesmo com o token 91% abaixo do seu topo histórico, hoje 1 giga na Nervos sai por $4.000 mais incidência da inflação. Apenas para comparação, mesmo gigabytes custaria hoje $24 na Arweave ou 0,23 na Amazon AWS. De forma além do aluguel já ser muito caro, quando mais o token sobe, menos vale por ele. E aqui traçamos uma red flag, uma bandeira vermelha. Temos um protocolo que, além de subutilizado, funciona de um jeito que quanto mais o token sobe, menos atrativo fica no próprio caso de uso que deveria valorizá-lo, o que não faz muito sentido em termos de um negócio. Então, olha que interessante, eu li isso aqui, é óbvio que tem muitas terminologias que você não vai entender bolhufas de nada, mas o interessante de você ler um artigo como esse de análise é o quão profundamente a gente tem que ir para entender se faz sentido ou não
o que a gente vê em um vídeo curto de TikTok, de Reels, de Instagram, de um influenciador falando sobre um criptoativo, ou aquele hype, aquela FOMO criada até mesmo em comunidades de Facebook e outras redes sociais, falando de um novo protocolo que pode valorizar tanto, que já caiu tanto, mas tem um alto potencial e pode valorizar. Muitas das vezes, não somente como esse caso da Nevos, pode ser um castelo de cartas, que algo está sendo construído em cima de uma crença e não em cima de uma base sólida com fundamentos dentro desse criptativo. Então, todos os dias é necessário, para quem é do mundo cripto como eu, produzo conteúdos, estar atualizando-me sobre isso para os meus próprios investimentos, ou seja, skin the game, pele em risco, para passar a você, a vocês, alunos, etc., que assistem os vídeos, que estão nas mentorias, para ter essa base sólida, porque a primeira regra nos investimentos, segundo Warren Buffett, eu acredito que seja bem sólido e com bastante propriedade o que ele diz, afinal é o maior investidor de ações do mundo. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Então a gente tem que sempre pensar nisso como algo interessante a ser feito, porque é interessante ganhar, é gostoso a gente pegar uma onda de crescimento das criptomoedas, o Bitcoin subindo, Ethereum, essas criptomoedas que nós investimos, fazer um aporte ou outro ali em curto prazo, um swing trade e ganhar, é muito bom isso. Só que o primeiro ponto é não arriscar naquilo que nós não conhecemos, onde nós podemos perder sem ter estratégia, sem ter tese de investimento. Porque aí você vai tentar recuperar, você vai fazer cada vez piores decisões tentando arrumar aquilo que não pode ser arrumado, né? Então, vou interromper a gravação até aqui, para quem vai assistir depois, se inscreva no canal e fique ligado nos próximos vídeos. Tamo junto.